Gostaria de convidar para fazer parte da mesa, para a palestra Estatuto da Diversidade Sexual, ela que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, IBDFAM, especialista em direito homoafetivo e desembargadora aposentada, Maria Berenice Dias, recebendo os aplausos de nossos convidados. Convidar também, para compor a mesa, ele que é juiz da primeira vara de família de Linhares do Espírito Santo e mestrando em Direito Processual pela UFS, Dr. Rafael Calmon Rangel, que vai fazer a palestra com o tema As Uniões Homoafetivas da Visão dos Tribunais, Análise da Jurisprudência. Por gentileza, pode entrar por esse lado, o Dr. Rafael Calmon Rangel. Por gentileza, doutor. Convidar também ela que é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, presidente do IBDFAM do Distrito Federal e doutora em Direito Civil pela UBA, doutora Ana Maria Lousada, que vai falar sobre homoafetividade e direitos humanos. Para mediar esse painel, eu gostaria de convidar ela que é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, e presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB do Espírito Santo, doutora Flávia Brandão Maia Pérez. Vai ser a mediadora e vai dirigir esses trabalhos. Bom dia. Vamos então dar início à nossa segunda mesa. A primeira a fazer a sua palestra é a doutora Maria Berenice, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, especialista em direito homoafetivo, desembargadora aposentada e agora nossa presidente da Comissão Nacional. Dr. Rafael Rangel, em seguida, ele é juiz da primeira vara de família de Linhares, aqui no nosso estado, e é mestre em direito processual pela nossa universidade. E Ana Maria Lousada é juíza de Direito do Distrito Federal, presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, também do Distrito Federal, e doutoranda em Direito Civil pela UBA. Doutora Berenice, por favor. Gente, eu tinha preparado uma palestra tão bonitinha para fazer hoje, vocês nem imaginam. Estava lá, peguei a Constituição Federal, escrito lá no artigo 133, o advogado é fundamental para a administração da justiça, e a partir dessa colocação lá no âmbito da Constituição Federal, ou seja, não existe justiça sem advogado. E a Constituição Federal fala em administração da justiça, não fala na aplicação do direito. Ou seja, advogado não serve, não é para isto que nós existimos, para buscar, bater as portas da justiça, para buscar a aplicação de uma norma jurídica já existente dentro do panorama legal deste país. Porque se fosse para isso, nem precisava ter advogado, não precisava ter justiça, não precisava ter nada. É só botar os fatos no computador que a sentença sairia perfeita. Não precisava juiz, não precisava nada, tribunal, nada. Porque depois que criaram o GPS, eu duvido que o computador, que consegue achar caminhos e tal, uma coisa como se ele lidar até hoje com isso, não vai saber aplicar uma regra jurídica a um determinado fato. Apesar disso, parece que desde que se começa a estudar na faculdade de Direito, parece que é isso que a gente aprende. É isso que nos ensinam e é isso quase que a gente sai sabendo fazer da Faculdade de Direito. Com o Código Vademécum embaixo do braço, agora a Constituição Federal, que antes ela era uma coisa muito esquecida e tal, os constitucionalistas também não eram, né, toda essa repercussão que tem hoje,
E aparecia um cliente, abria o escritório, aparecia o cliente, perguntava lá, contava a sua historinha, a gente lá pega no livro, não, tem direito, não tem direito, está tudo ali, não está, dá para entrar com a ação, que ação, aí pega o Código de Processo Civil, sabe? Então, qual é a ação que tem que entrar e tal, é isso e aquilo. Então, e quando se fala em direito de família, sabe que a imaginação das pessoas, o desejo das pessoas, a vida das pessoas, a busca da felicidade das pessoas não tem limite. A vida das pessoas não se enquadram dentro daqueles modelos que a lei estabelece da forma como as pessoas têm que viver. E, a partir daí, olha, tudo que é advogado fica num drama miserável, porque não sabe o que fazer, não sabe que regra invocar, não sabe que tipo de processo entrar. E se aventura um pouco, entra na justiça, pronto, lá vem impossibilidade jurídica do pedido, extinção do processo sem conhecimento do mérito. Sabe? Isso sem chamar de maluco o advogado que ousa buscar algo que não tem uma correspondência lá no seu livrinho, lá no seu código, que ele ganhou de presente quando se formou e usa o resto da sua vida. E aí vem a norma da Constituição. Será que é esta a função do advogado? Será que é isso ser indispensável, a administração da justiça como tal? E eu não sei se a gente se dá conta de como é nossa responsabilidade de ir além fronteiras, de passar além dos marcos, de cumprir o desígnio constitucional, de que se deve fazer tudo para encontrar para as pessoas uma resposta a que lhe atenda às suas necessidades da vida. Quem não me conhece, eu vim de uma família de magistrados, sonhei ser juíza, não podia ser juíza porque eu era mulher, foi uma guerra ter conseguido entrar na magistratura, e me inquietou tanto o fato de eu ter sido rejeitada durante toda a minha carreira por não corresponder, como disse o João, o modelo da normalidade, que juiz precisava ser uma figura masculina, que eu não conseguia, durante toda a minha vida, me encaixar dentro daquele modelo que era o que eu via na famosa aplicação do direito, que é isso que eu me dei conta de que a justiça faz, porque é muito, muito mais confortável, gente. É tão fácil pegar o livro e encontrar a resposta no livro, ou no código, ou na doutrina, ou na jurisprudência que existe, porque aí eu não preciso pensar, eu não preciso criar, é só repetir, é só colocar daquela forma. Esta mesmice do igual que eu me dei conta de que era como a justiça agia, é que me gerou toda esta inquietação, que o sonho da justiça que me fez entrar na magistratura foi o mesmo sonho que me fez sair da magistratura depois de 35 anos. Saí porque não consegui, dentro do Poder Judiciário, fazer aquilo de que eu achava que tinha o dever de fazer justiça. Porque simplesmente me dava conta que as pessoas não entravam na justiça para buscar justiça, entravam na justiça para buscar a aplicação do direito. Só que,
quando eu ontem soube dessa notícia inusitada, de que eu tinha sido indicada para presidente da Comissão da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Gente, isso mexeu tanto comigo, que, em primeiro lugar, que eu perdi o sono. Por isso que eu disse assim, eu tinha feito uma palestra bonitinha nesse sentido que eu vinha falando para vocês, mas me atrapalhei tanto com isso, que eu fui pegar e fiz questão de trazer para vocês hoje a minha fala lá perante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, no dia 22 de março de 2011, a véspera do nosso primeiro Congresso de Direito Homoafetivo, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu fui a Brasília, ao Conselho Federal, buscar a criação de uma comissão da diversidade sexual no âmbito do Conselho Federal. Quando lá cheguei, eu trouxe aqui, isso vira quase um documento histórico, eu consegui dizer para eles quais eram as comissões que eu já tinha conseguido criar. Na época, 16. Sabia todas elas de cor, inclusive a ordem de criação. Primeiro foi Recife, depois foi Mato Grosso, depois foi Rio Grande do Sul. E foram estes fatos que levaram o Conselho a criar a Comissão Nacional. Confesso para vocês com uma extrema má vontade. E com o compromisso de elaborar uma legislação, um projeto de lei. Que, no fundo, eles queriam, e eu disse, olha, não dá para fazer um projeto de lei se nós não tivermos uma comissão. Comissão que eu inventei de criar quando me aposentei. Porque se na justiça, dentro da justiça, eu não estava conseguindo dar uma resposta dentro daquilo que eu acreditava na justiça, simplesmente por inexistirem processos na justiça, eu acabei saindo e, no dia que peguei a minha carteira de advogada, eu sou uma advogada muito novinha, há 4 anos eu sou só advogada, entreguei o requerimento para o presidente da Ordem para a criação da primeira comissão da diversidade sexual do Rio Grande do Sul. Não existia nenhuma no Brasil. Tem milhões de comissão na Ordem, nunca ninguém tinha pensado em fazer uma comissão da diversidade sexual. E eu fui indo, onde eu andava, e aqui no Espírito Santo também, eu tinha vindo num evento, onde eu encontrei a Flávia, conheci a Flávia, e disse, Flávia, vamos fazer? Ah, vamos e tal. Ela era presidente da OAB Mulher, eu acho, né, era a Flávia. E aí que eu liguei para o presidente, ele disse, vamos fazer e tal, e com a finalidade de qualificar os advogados, com a finalidade de abrir as portas para quem precisa buscar a justiça, alguém que tem todas as portas fechadas. A porta da família, a porta na escola, a porta no trabalho, todas as portas fechadas. E também as portas da justiça sempre tiveram fechadas ao segmento LGBT desse país. Isso me deixava absolutamente desassossegada, pelo simples fato dessa nossa perversa omissão do legislador, que é menos do que uma postura punitiva. Pior do que isso, é de uma total indiferença. Ou seja, é um segmento da população tão alijado, tão excluído, tão perseguido, que, de fato, não merece qualquer tipo de proteção, não merece nenhum tipo de reconhecimento. As palavras do João hoje, todas as vezes que eu ouço, eu me emociono. Porque esta é uma realidade que é a vida dele, e é uma realidade que nós temos enorme dificuldade
de enxergar de que ela existe. Mas como foge do modelo do igual, como foge do modelo do normal, né, simplesmente não interessa, não precisa ter direitos, sabe, tem mesmo é que ficar excluído. E diante dessa perversidade, da invisibilidade, isto levava a um efeito na justiça de que, bom, então, se não tem direito, se não tem lei, então não tem direito. Então, simplesmente, não tem o que reconhecer, não tem direito a reconhecer. Tiveram inúmeras decisões neste país, alegando e julgando, extinguindo os processos por impossibilidade jurídica do pedido, simplesmente por estar envolvido interesses voltados ao segmento LGBT. Gente, nada, absolutamente nada. Quando eu assumi uma Câmara de Família no Tribunal de Justiça, é que eu percebi, porque antes eu não trabalhava com isso, que a população LGBT não estava lá, que as uniões de pessoas do mesmo sexo não estavam lá, estavam jogadas, olhe lá, raríssimas, raríssimas decisões no âmbito das varas cíveis, tratados como direitos obrigacionais, como uma sociedade de fato, que, ao final, a dissolução dessa sociedade, pela morte ou pela separação, levava à divisão de lucros e, como tal, divisão de patrimônio. E como sócios que se dissolvem, os sócios não são parentes, não têm direito nenhum. Estão fora do âmbito do direito de família e fora do âmbito do direito sucessório. Este era o panorama, feita essa analogia com uma sociedade de fato, excluindo, de uma maneira absolutamente preconceituosa, a causa daquela união, que é o vínculo da afetividade, que nada, nada se distingue da união heterossexual. As pessoas se aproximam por um comprometimento de ordem afetiva. E esta causa é a mesma das uniões de pessoas do mesmo sexo. Aliás, por isso até que eu inventei de trocar de nome, para chamar a atenção de que o vínculo é o vínculo da afetividade. E se a origem é a mesma, é uma entidade familiar e, como tal, merece estar ao abrigo do direito de família. Isso, para mim, é uma coisa tão lógica e me atrapalhava muito de não ter condições de convencer os colegas e muito menos de julgar nesse sentido. Então, eu tive poucas oportunidades. Gente, eu publiquei um livrinho pequenininho e tal, com as 7 primeiras decisões do Brasil, reconhecendo algum tipo de direito a homossexuais. As primeiras 7 decisões foram todas lá do Rio Grande do Sul, naqueles julgamentos que eu tanto... Só que era pouco, muito pouco. E foi isso que me fez sair, e isso é que me fez começar a criar as comissões e bater as portas do Conselho Federal, buscar a criação, então, lá, e de assumir este compromisso de elaborar este projeto de lei, que é o Estatuto da Diversidade Sexual. Que está aí, estão rolando as folhinhas, para vocês irem multiplicarem. Porque, quem sabe, com uma lei, com uma forma de se ter positivado direitos, nós começamos a vencer este preconceito. E o que talvez o mais surpreendente de tudo, e eu assumi esta comissão, assumi esse compromisso, elaboramos o estatuto, tem mais de 100 artigos, na forma de microsistema, sabe, com princípios, com normas de direito material, direito processual, direito penal, políticas públicas. E, por incrível que pareça, este projeto ele foi mal recebido pela própria Ordem dos Advogados, que, à época, até me disseram
que não acreditavam que eu iria fazer o estatuto. O estatuto foi feito, foi votado um relator do Rio de Janeiro, como é o nome dele, Raquel? Siqueira Castro, fez um lindo relatório favorável à aprovação, e a ideia é o encaminhamento do estatuto para o Senado Federal pela Ordem dos Advogados, que tem legitimidade constitucional para apresentar um projeto de lei. Ele não precisa ter pertinência temática à ordem para apresentar qualquer projeto de lei. Então, apesar deste parecer favorável do Siqueira Castro, o projeto foi arquivado no âmbito do Conselho Federal. Foi isto que levou a se desencadear esta campanha, foi a solução que nós, comissão, principalmente muito comprometidos com a Comissão do Rio de Janeiro, e a Raquel é a presidente, com a Rosângela, lá de Santos, nós começamos a pensar, bom, o que nós vamos fazer com esse trabalho que foi feito? Já que a ordem não apresentou, não vai apresentar, arquivou, sobre a alegação de que primeiro vamos esperar trocar a Constituição Federal das emendas constitucionais que foram apresentadas, e isso independe o procedimento ou não, é que nós, bom, então vamos apresentar por iniciativa popular. E começamos, então, essa coleta de assinaturas, que é o que está se fazendo neste momento. E o que eu gostaria era de dizer para vocês e dividir este fato com vocês. É a primeira vez que eu comento este acontecimento. Eu nunca contei para ninguém, assim, de público, o que aconteceu com o Estatuto no âmbito da Ordem dos Advogados. Ele foi arquivado, ao menos a mim, que era autora do projeto, nem me comunicaram do arquivamento. Quando eu fui atrás, depois do período de férias, saber onde é que ele andava para acompanhar, assim, ele foi arquivado, disse, mas nada, nunca disse isso para ninguém. E encontrei outro caminho, e quando perguntaram por que por iniciativa popular, eu disse, não, porque da lei da ficha limpa, apresentaram desse jeito, então nós vamos fazer também desta forma, para ver se é proprietário. Mas eu estou dizendo isso agora para vocês, porque ao ter sido ontem reconduzida para esse posto, perante o novo presidente da Ordem dos Advogados, eu quero assumir perante vocês que vocês, olha, tem um significado muito importante, eu acho que para mim e para toda a sociedade, porque vocês estão aqui neste Congresso de Direito Afetivo. Vocês estão aqui porque vocês acreditam na necessidade de mudança. Que eu vou assumir este compromisso, com todas as atividades que eu tenho, até porque já, pelo Estatuto do Idoso, já faço parte do segmento de idoso desse país, bem bom na hora de ir para a fila e tal, em aeroporto, pagar minha entrada em teatro e tal, isso aí tem essa vantagem, mas também é só essa. Então, apesar de... Eu não vou dizer que é um sacrifício, mas porque eu fiquei muito gratificada, mas o que eu quero e o que eu vou assumir, o que eu vou fazer, o que eu já sou... Passei metade da noite, fui pensando nisso e revendo tudo que eu coloquei lá, da necessidade dessas criações de comissão e de elaboração de um projeto de lei, é de nós resgatarmos o nosso estatuto. Apresentarmos ele, vamos continuar colhendo assinaturas, mas para nós termos legitimidade para reivindicar perante o Conselho da Ordem, eu vou pedir mais uma audiência no Conselho Federal, nós precisamos ter um número de assinaturas significativo. Se nós não tivermos 100 mil, eu adoro números redondos, fica difícil nós mostrarmos que temos o apoio popular, que temos o apoio dos cidadãos neste projeto de lei, para ele ser encaminhado mais rapidamente, então, pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Porque para nós, então, não basta. E quem sabe aí nós estamos cumprindo os desígnios constitucionais nossos. Não basta para nós a aplicação da lei. Como nós temos a responsabilidade pela administração da justiça, quem sabe está na hora. Apesar dessa caminhada muito significativa, e eu tenho plena consciência de que se chegou aonde chegou, num prazo tão pequeno de tempo, porque as primeiras decisões reconhecendo algum tipo de direito, elas datam do ano de 2000, nós estamos em 2013, de fato é muito rápido esse avanço, conseguiu casar nesse período, e esta possibilidade, esta mudança, sabe, se deve a exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo eventos, estamos fazendo comissões, estamos nos movimentando, estamos trabalhando, já marcamos o próximo congresso, o ano que vem no Acre. Acho importante nós perambularmos Brasil afora, sabe, com as nossas bandeiras, buscando que este exemplo nosso, de vocês terem se deslocado de todas as partes do Brasil, tem mais de 20 estados aqui representados. Isso, de fato, é algo que me emociona muito, ver vocês todos aqui, comissões de todo o Brasil. Porque eu sou lá do Rio Grande do Sul, e o nosso hino gaúcho, ele é um pouco pretensioso, mas o seu refrão serve exatamente para o que nós estamos fazendo, o que a Flávia fez em fazer este evento aqui, ao que o pessoal do Acre está disposto a fazer e assumir esse compromisso, que era o que eu queria deixar para vocês como mote dessa nova caminhada que estamos começando agora. Acho que é um novo momento, uma nova estrutura com o Estatuto da Diversidade Sexual, dando seguimento aos avanços da jurisprudência. Diz o refrão do hino do Rio Grande: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu acho que são esses modelos de nós estarmos aqui agora, é que nós vamos conseguir mudar para toda a terra um momento de justiça e de encontro do direito à felicidade, que é o direito de encontro de todos, e a busca de todos, e eu quero dizer para vocês que eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Obrigada.